Oi, pessoal. Oi, gente, caiu a conexão. Eu reiniciei aqui. Quem está entrando aí, eu estava falando com o Affini. A Regina Maura entrou novamente aí. Oi, Affini. Pronto, só falta você concluir a história quando eu Então, depois do curso. caiu tudo aqui, né, Affini? Eu voltei, a gente está praticamente começando de novo. Só para quem entrou agora, o Affini está contando uma história de um curso que nós demos em Porto Velho, não é? Isso já. E o Affini tinha acabado de apitar o Campeonato Mundial, aquela final de Não, 1909. Olimpíada, não. Olimpíada, Não foi desculpa. Olimpíada, isso. Olimpíada, 88, né, Affini? Isso, exatamente. Aí, na verdade, Affini, não sei se você lembra, estava tendo um campeonato juvenil da região norte. Foi, E isso aí mesmo. eles aproveitaram a tua estada para você apitar um dos jogos, né? E lá foi o Affini apitar o jogo da garotada lá da região norte. Imagina, né, pô? Pô, de repente um jogo sendo apitado pelo cara que apitou a final olímpica. E aí no meio do jogo vai, jogo vem, teve um garoto lá que resolveu fazer o nome em cima do Affini, né? Começou a reclamar de tudo e tal. Aí, aquela velha história, né? Você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Sim, Aí eu mas foi falei, muito legal, porque eles, de repente, os próprios colegas dele e o técnico chamaram a atenção, puxaram ele pro braço. Esse cara apitou a final olímpico, o que você está reclamando? aí eu falava, Mas vamos lá, foi aí lindo, depois foi lindo. eu falava pro Affini, eu falava, que coisa, hein? Cara, apitou final olímpica, Iugoslávia e União Soviética, apitou jogo do Petrovic, apitou jogo e veio tomar dura aqui em Porto Velho, pô. Ah, mas foi muito folclore, porque os jogadores, amigos dele, da equipe e o técnico, Tô- puxavam ele pelo braço, lembra? Puxavam ele pelo braço. Você é louco? Onde é que se viu fazer um troço desse? Mas bons Mas tempos, bons tempos. muito Bons bom, tempos. mas o que você falou é Ajudamos, verdade. O que ajudamos você muitas pessoas. O que você falou é verdade, né, Fini? Hoje eu já tive chance de conversar com o pessoal da a Fátima, né, que está fazendo um trabalho muito bacana aqui na Sim, federação, enfim. E hoje, mais do que nunca, né, essa interação entre equipe de arbitragem, e hoje a equipe de arbitragem não são só os árbitros, os oficiais de mesa, são os estatísticos, né? Então, também, isso. isso foi muito bacana, está sendo muito bacana. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo e respeitando, né, essa situação. Porque afinal É de o mais contas, importante. como você falou, nós estamos teoricamente em lados opostos, mas brigando pelo mesmo objetivo, né, que é o Claro. desenvolvimento do basquete. É isso que a gente quer. E o basquete não são só os jogadores, ou os técnicos, ou os árbitros. O basquete hoje é um conjunto muito importante, onde todo mundo tem que estar pensando, né, no desenvolvimento do esporte. Não adianta ficar brigando, lógico, às vezes acontece de no jogo, um lance ou outro, isso é normal, mas no fim de tudo a gente tem que brigar pelo basquete. Então, Maravilha. Afini, vamos lá, vamos pegar o avião agora e vamos partir para outros voos, como você falou, né? Aí você saiu voando aí primeiro pela América, depois ganhou aí um respeito internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua carreira internacional, dos eventos que você participou e
e depois a gente vai continuar com esse papo, e eu queria que você falasse um pouquinho dos grandes momentos que você teve, né, na tua carreira, que são momentos assim que a gente guarda com muita alegria, né? Olha, o Dante, como eu disse anteriormente, São Paulo é uma escola fantástica. E graças a essa escola fantástica, depois de eu ter ido ao internacional, apitado a nível de América, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, junto com a seleção brasileira feminina, participar dos Jogos da Amizade, ou Good You Games, que foi muito sacrificante para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, a condição de ir para lá era ficar 2 meses fora do Brasil. Então, nós fomos para o Good You Games direto para a União Soviética, apitamos o Good You Games, e os jogos, o Campeonato Mundial Feminino iria acontecer 45 dias depois. Como que ano fazer, foi isso, né? Affini? Que ano foi isso? 86. 86. Tá. Aí, o Dante, não tinha dinheiro, o dinheiro era pouco. O Brasil resolveu, então, já sabíamos disso, ficar na Europa. E aí foi por onde a gente andou a Europa inteira durante esses 45 dias, para depois retornar para o Mundial lá na própria União Soviética. Então, quando a gente saiu de Moscou e foi para a Europa, nós fomos para muitos lugares, entendeu? França, Espanha, Inglaterra, Bulgária, Romênia. E eu fui, como árbitro da delegação, o Brasil em fase de preparação. E essas seleções todas, também em fase de preparação, faziam os amistosos, 1, 2, 3 jogos. E eu fui apitando, adquirindo bagagem, mais bagagem ainda, mais um outro tipo de bagagem, porque uma coisa é apitar no Brasil, outra coisa é apitar lá fora. Não tem comparação. Os jogadores sabem disso. Uma coisa é jogar no Brasil, outra coisa é jogar lá fora. E você já teve N oportunidades de presenciar esse fato. Aí de lá, depois que a gente viajou a Europa inteira, e o sistema na época, principalmente o leste europeu, era comunismo. Então você imagine como era a situação. Tinha toque de recolher, horário para ir, horário para voltar. Você não podia ficar andando para lá e para cá sozinho, de jeito nenhum. Uma série de coisas que aí é uma outra história. A história é a parte do... Aí nós voltamos para a União Soviética, e eu já voltei para a União Soviética já com vamos dizer assim, um pequeno reconhecimento do meu trabalho lá. Eu tinha apitado o Good You Games, tinha apitado vários jogos amistosos internacional, e aí eu fui para o Mundial. Chegou no Mundial, o Brasil ficou numa chave, e eu fui para a chave de Vilnius, na Lituânia, onde lá estava China e Estados Unidos. E eu apitei a decisão de grupo de China e Estados Unidos. Inclusive, nesse jogo, eu tive uma lesão de panturrilha muito séria, que eu tive que ficar quieto, senão eu voltava imediatamente para o Brasil. Eu tomava injeção, verdade, eu tomava injeção todos os dias, os árbitros ali junto comigo. Quando nós fomos para a fase final, em Moscou, a doutora Marli, da seleção brasileira, aplicava todos os dias Voltaren, para eu poder aguentar, porque eu apitava direto. E aí eu apitei a final, simplesmente assim. Só que essa final não era uma final só de jogo. É isso que me fez muito forte a história. Toda vez que eu apitei esses jogos, eu não estava apitando um jogo de basquete. Eu estava apitando um jogo político. Sim. União Soviética era o socialismo. E os Estados Unidos o capitalismo. E um brasileiro lá no meio, imagine. Um brasileiro lá no meio. Então, e não foi só esse jogo, tem os seguintes, aconteceu a mesma coisa também em todos esses jogos. E lá nesse jogo tinha um brasileiro que foi para mim, que é para mim um dos maiores especialistas de basquete do Brasil, e na época ele trabalhava na Gazeta Esportiva, a extinta Gazeta Esportiva, Juarez, o velho Juarez. O Juju. Ele era o único brasileiro, porque a seleção brasileira tinha voltado, e eu tinha que ficar, porque eu ia apitar a final.
E ele estava lá em cima, na arquibancada, assistindo esse jogo, Estados Unidos e União Soviética. Para os amantes antigos do basquete feminino, a União Soviética tinha uma tal de Seminova, o maior pivô que já teve, que faziam 29 anos que a União Soviética não perdia nenhum jogo. Não perdia um Ela jogo. era campeão mundial, campeão olímpica, tudo que você pode se imaginar. E os Estados Unidos, naquela ocasião, já estava vindo forte. Ele montou uma equipe com Donovan, que chegou a ser técnica da seleção americana, a Miller, irmã do Regis Miller, que foi a primeira mulher a enterrar. Era um timaço, mas eu lembro bem desses dois. E meteu 30 pontos na União Soviética, lá dentro na final. 30 pontos. 30 não, 27 pontos, se não me falha a memória. E eu optei esse jogo. Então, você imagina, né? Falei, meu Deus, agora eu vou para a Sibéria, né? Eu vou para a Sibéria, qualquer coisa assim. Mas para mim, pelo meu trabalho, que foi muito bom, graças a Deus, a primeira equipe a vir me cumprimentar e o técnico foi a equipe da União Soviética. Foi a primeira equipe que veio na minha direção cumprimentar pelo excelente trabalho que eu tinha feito. E nesse jogo eu optei com um falecido já, que foi para mim das minhas referências na arbitragem internacional, Maurício Martolini, da Itália. Então, aí, dali em diante, o Dante, eu já tinha um certo nome internacionalmente. Era questão agora das notícias, que não existia nada disso que tem hoje, né? Dependia de telefone, dependia de carta, dependia de como é que fala? Telegrama. Telegrama, dependia disso tudo. E aí... Fini, e telefone tem o seguinte, não era direto não, né? Você pedia para fazer a ligação. Isso. Você pedia a ligação e ficava esperando, né? Aquela história toda, não é essa moleza que é hoje, que você pega o celular, manda o WhatsApp, né, e resolve o problema. Então, esses meninos de hoje não sabem o quanto a gente batalhou para abrir esse caminho todos para eles. Porque hoje, qualquer jogo, qualquer coisa que tem, ao mesmo tempo que está acontecendo, está sendo transmitido para tudo quanto é lugar. A gente dependia de informações de boca a boca, um para o outro. Então, o trabalho tinha que ser... Olha lá, tem gente que está perguntando aí, Telegrama, o que é isso? Mas sabe o que acontece? O Cadum é o seguinte... O Cadum foi meu aluno, o Cadum foi meu aluno. E ele disfarça, viu? Mas ele grande aluno. Ele já está no grupo de risco também, ele tá achando esse negócio de telegrama aí. Cadum, vou te contar, grande Cadum, um cara sensacional. Que eu chamo ele de Ricardo, ele sabe disso. E o Tico foi meu aluno no São Paulo Futebol Clube, eu fui técnico também, viu? Ele foi meu aluno, grande Tico, um beijo para vocês. Tem um que falou que tinha sinal de fumaça também na época. Tony Bossa. Os caras estão sacaneando a gente, Afini. Então, Afini, deixa nesse meio, eu sei que você apitou um monte, mas assim, uma pergunta que inclusive eu fiz para o Renatinho, quando ele participou, que o Renatinho também, né, apitou várias finais. Qual é a sensação, né, de você receber a notícia que você vai apitar uma final olímpica ou uma final de mundial, né? O que passa na cabeça, né, do cara? Porque você trabalhou para isso, você se preparou para isso e chegou o momento, né? Como é que é essa história? Conta um pouquinho, como é que é esse negócio? Alguém chega para você, ou a comissão fala, você vai apitar a final amanhã. E aí, como é que fica? Bom, né, a final do mundo feminino a gente estava todos os árbitros no mesmo, num quarto comemorando, com vodka, aquele um frio desgraçado, ainda já estava começando o frio, e aí antes era, sabe aquele, como é que fala, aquele bilhete que põe, que na recepção do hotel você escreve, Dante, estive aqui, aí botaram debaixo da porta que eu estava escalado. Então, você imagine a comemoração que foi entre os amigos, né, que estavam todos ali, porque a grande verdade, Dante, é a gente fazer os grandes amigos, para não torcer contra você. Porque não é torcer contra. Todo mundo está ali para apitar a final. O time do Brasil não tinha ido bem, infelizmente. Então, você imagina, né? Foi uma festa danada. Aí eu fui para a Olimpíada.
Na Olimpíada, eu tive 2 momentos na Olimpíada, muito importantes, quando eu quebrei alguns paradigmas, que até hoje não foram quebrados. Eu fui escalado para apitar a semifinal entre União Soviética e Estados Unidos, que faziam 18 anos, ou melhor, 16 anos, que esse encontro que não acontecia esse encontro. Não acontecia, né? O último tinha sido o Renato Rigueto, na final de Munique. E depois de 16 anos na Olimpíada, eles se cruzaram na semifinal e foi o último jogo deles, porque nunca mais esse jogo vai existir por questões políticas que Sim. A União Soviética deixou de ser socialista, politicamente falando. Aí eu fui escalado para apitar esse jogo. E nesse jogo, logicamente, estava em jogo tudo aquilo que nós já falamos politicamente. E novamente ganhou a União Soviética. Mas dessa vez ele ganhou com méritos, ele não ganhou daquela maneira que ganhou outra vez. Ganhou, não ganhou, perdeu, não perdeu, que a gente lembra muito bem. Lembra não, a gente viu a história de 72. E aí, aquele jogo, para mim, já tinha sido a maior realização. Você imagina, a primeira Olimpíada, ter apitado o último jogo dessas duas potências numa semifinal. Você queria mais alguma coisa? Eu não queria mais nada. Eu já estava satisfeito. Engano meu. O meu trabalho foi tão grande e foi tão reconhecido que saiu a escala para eu apitar a final, juntamente com quem é que apitou comigo, meu Deus. Bom, já eu lembro. Saiu eu e o Joe Forte, um árbitro americano que depois que saiu da Olimpíada, ele tornou-se árbitro da NBA. Joe Forte, ele tornou-se árbitro NBA. Aí saiu a escala de nós dois. Você imagina, 30 árbitros, um cara apitar a semifinal e a final de uma Olimpíada. Quer dizer, era a maior realização. E naquele momento eu recebi do Mainini, que mais para frente, o Mainini era um árbitro francês, que foi o presidente da FIBA também, há uns 2 mandatos atrás, se não me falha a memória. E quando eu fui escalado para essa final, ele virou na frente de todos os árbitros e falou assim: bem-vindo para o árbitro mundial, o árbitro FIBA mundial, que significava que o contato dali para diante era direto com o árbitro, entendeu? E aí eu apitei isso aí com uma alegria do tamanho de um monte. Só que tinha um detalhe. Hoje, aqui no Brasil, é amanhã. O que é amanhã? São 12 horas na frente, o fuso horário. Então eu ligava para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, dizendo assim: amanhã eu vou apitar a final da Olimpíada, você imagina, né? Passou na madrugada. Então, os grandes amigos meus, que na época era TV aberta, me assistiram. E até hoje, Dante, eles lembram dessa final. Então eu quebrei o primeiro paradigma aí, quando eu fui reconhecido internacionalmente. Porque ser árbitro internacional é uma coisa, ser reconhecido internacional é outra coisa, foi o que aconteceu. Essa foi o grande feito da minha vida nesse momento. E aí em 90, né, Affini, na Argentina, essa final aí de 88 se repetiu, né? Sim. Que foi União Soviética e Iugoslávia, né? Exatamente. Que também foi o último jogo deles enquanto União Soviética e Iugoslávia, né? Sim, exatamente. Porém, também nesse Mundial, aconteceu outra quebra de paradigma que mantém-se até hoje. Eu optei a semifinal entre Estados Unidos e a Iugoslávia, a semifinal. E aí você estava lá, você viu, lá no Luna Park, que parecia mais uma boate, né? Em volta tudo escuro, e a quadra... Lembra disso? Quer dizer, era o palco, era ali. E aí, dali, eu fui apitar exatamente de novo. Então, Iugoslávia, que hoje não existe mais, e União Soviética, que hoje não existe mais. Quer dizer, de novo, esse aspecto político que aconteceu de novo na minha vida. Então, o segundo paradigma eu quebrei de novo a ter apitado a semifinal e a final do mundo, que no final você lembra muito bem o que aconteceu, mas eu não podia fazer nada, era briga política. Era briga política. Exatamente, e briga feia, e graças a Deus,
Estava eu e o Vicente Sanches da Espanha. E uma briga feia, né? Foi uma briga feia, Foi, mas... porque o pessoal invadiu a quadra, né? Com a bandeira da Croácia, e o Divac arrancou a bandeira da mão do cara. Bom, enfim, deu uma confusão generalizada, né? E não era nada disso, não era nada de arbitragem, graças a Deus. Não. Porque na final olímpica, 2 anos atrás, a União Soviética tinha ganho, e nessa final do mundo ganhou o time do Petrovic, um dos maiores armadores de todo o tempo. Tanto que eu apitei o técnico da seleção brasileira, quando ele veio aqui. Eu reencontrei com ele, ele lembrou dos meus jogos que eu fiz dele. Jogava. Aí eu falei, você tá ficando velho, eu falei pra ele. Você tá ficando velho, eu falei pra ele. Ele deu risada, nós tiramos foto junto. Foi uma lembrança, nós contamos todas essas histórias, a gente relembrou, né? Quer dizer, quem estava do lado de fora, velhos amigos. Éramos velhos amigos, sim. Então, aí já foi a outra história. Affini, o Edu Zanoli lembrou aqui o seguinte, que você foi o responsável pela coordenação de toda a arbitragem da Maccabi Pan-Americana, e tem mais, hein? Que você... Tem uma história aí. Você foi apitar a final a pedido dos dirigentes, né? Então, deixa eu te contar. Primeiro, um abraço carinhoso pro meu amigo Edu. Ô, Edu, se cuida, hein, velho? Pô, saudade de você. E o Eduardo, na ocasião, teve o Pan-Americano Maccabi daqui, e ele me convidou para ser o coordenador de arbitragem. E chovia muito em São Paulo em dezembro, você imagina. Era Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, e nós lá com a minha equipe de arbitragem fazendo o diabo. Foi muito bem, graças a Deus. Mas teve um jogo na semifinal que ia jogar Estados Unidos e uma outra equipe aqui da América que eu não lembro, mas Estados Unidos ia jogar. E eu estava de roupa de coordenador. A brincadeira começou assim. Eu estava de roupa de coordenador. E os árbitros se atrasaram para começar o jogo, que era às 8 horas da manhã. A equipe de mesa veio e os outros dois atrasaram. Aí eu virei para eles e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou começar o jogo, eles não sabiam que eu era. Eu vou começar o jogo, mas vocês me ajudam, que é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu nunca fiz isso. Tá desse jeito. Rapaz, olha, foi duro. Sabe por quê? Do jeito que levantou a bola, primeiro movimento, já veio o comentário quem era aquele cara que estava ali. Rapaz do céu, foi fotografia, foi autógrafo, foi tudo que tinha de direito. Aí chegaram os árbitros, que eu tinha apitado nos Estados Unidos, que eu tinha apitado no Mundial, que eu tinha apitado em Olimpíada, bom, enfim, as histórias todas. Aí chegaram os árbitros, ele falou, não, você tem que continuar. Eu falei, mas de jeito, sozinho, apitando sozinho. É lógico, o primeiro apito que você dá, a primeira corrida que você dá, quem é do meio sabe. E eu tinha dito para os jogadores, né? Bom, depois foi uma festa, aí eles continuaram apitando, mas foi uma festa, eu tenho que agradecer o Edu. E aí as equipes queriam que eu apitasse a final por conta disso tudo. Falei, não, eu sou o coordenador, eu tenho uma equipe de arbitragem. Jamais eu vou fazer um troço. Tudo porque os árbitros não chegaram em tempo, chegaram depois, e eu optei dizendo que era a primeira vez que eu ia fazer aquilo. Você imagina, né? Edu, obrigado, um beijo, cara. Se cuida. Ô, Affini, vamos brincar um pouco aqui, vai. Uma pergunta que é inevitável, né? Quando se fala de arbitragem. Quem foi o cara mais chato que você apitou, hein? Tanto brasileiro como internacional. Rapaz do céu. Olha, dá para numerar um monte de gente. Então fala. Mas acima de tudo... Ninguém tá ouvindo a gente, pode falar. Mas acima de tudo, uma coisa que a gente fez valer a vida inteira. Você sabe disso, foi o respeito. Um dos grandes chatos era Edivar Simões. Porque o Edivar... Não, é verdade. Porque o Edivar era um dos poucos técnicos da época que conhecia a regra. Verdade. Não, era um dos poucos técnicos. Mical era chato, Cláudio Mortara era chato, Hélio Rubens, então, nem se fale. E por aí vai, né? E por aí vai. Internacionalmente, um dos grandes chatos, mas é um grande amigo lá de Porto Rico, que dirigiu o Jales, o... Flor.
o Flor Melendes. Flor Melendes. Flor Melendes, mas é um sujeito espetacular, está vivo até hoje, graças a Deus. E esse era um cara criqui, exigente ao máximo. E a escola argentina, né? A escola argentina sempre, o Enio Vecchio, você lembra do Enio Vecchio, que foi um dos percussores da escola argentina de técnicos. Era também um chato de galocha que não tinha, mas eu tinha os gentlemen da época. O Gomensky, que era o técnico da União Soviética, esse cara era um gentleman. Esse cara era um gentleman, era impressionante. E a escola grega, eu não lembro o nome dos técnicos, os caras são terríveis, sabe, exigem o máximo de tudo, cobram tudo. O espanhol é a mesma coisa. Me desculpe os nomes, mas eu não lembro. Mas não. Acabava o jogo. Eles sabiam até onde eles poderiam ir de acordo com a conduta do árbitro, né? Claro. E graças a Deus eu soube lidar com todas as situações e me saí bem. Jogador, Affini? E jogador? Tem algum especial aí? Jogador, cara, olha, aqui no Brasil tinha alguns chatos, né? O Oscar era um chatão. Mas era um cara que exigia o máximo. Exigia o máximo dele, como ele sempre exigiu, e da arbitragem também. Não era um chato, ele queria jogar, e tem aquela turma, o Júnior, da época de Rio Claro, era um cara muito briguento. Os irmãos Garcia eram terríveis lá de Franca. Terríveis. E não era flor que cheirasse, não. Mas eram gente que depois, é isso que o mais importante, depois a gente se tornou grandes amigos, olha só. A gente se tornou grandes amigos. Porque no jogo, conforme eu disse, eles exigiam o máximo deles e de quem estava apitando, e dos seus companheiros. E você não podia facilitar de forma nenhuma. Então, esse tipo do meu trabalho foi pautado sobre o respeito e a exigência máxima, que é isso que eu peço para os árbitros de hoje. É final. Aquele jogo seu não importa, é final. Faça o melhor de si. Vamos, já que ele quis sacanear a gente aqui, o Affini, vamos cornetar. E o Kadum, hein? Olha, o Kadum eu tenho uma passagem muito grande com o Kadum. Não, o Kadum foi meu aluno, para você ter uma ideia. Gente finíssima. Kadum foi meu aluno. Então havia um respeito fora extra-quadra. Eu era o professor dele. Ele jogou comigo. Então, mais acima de tudo, ele também, imagina, um pivô de 2 metros e cacetar, um armador de 2 metros e cacetar. Quer dizer, na época era para ser pivô, ele virou armador. Tem uma passagem dele, quando ele jogava em Franca, entre Dharma e Franca Ravelli, com, para mim, um dos melhores armadores que já veio para o Brasil. Me ajuda a lembrar o nome do americano. Bom. Não vou lembrar. Bom, eu já lembro. Mas tudo bem. O Pedrocão cheio, Bandeirantes, a regra tinha mudado naquela ocasião. E nesse jogo, quebrou um pau entre ele e o armador, eu já vou lembrar o nome dele. Kadum, lembra o nome do armador e coloca aí pra gente falar o nome dele. Eu não sei se o Kadum voltou aqui, vamos ver. Bom, tudo bem, quebrou um pau entre os dois, do tamanho de um bonde. E a regra tinha mudado, que era um entreveiro. Não era o Rock Smith, não. Não era o Rock Smith, não. Rock Smith era um armador do tempo de Franca. O Rock Smith era fantástico, um lateral fantástico. Canhoteiro que... aí, na regra, tinha mudado do entreveiro. Quem saísse do banco e entrasse na quadra estava fora do jogo. Não importa o que ia fazer. Quebrou um pau entre o Kadum e esse armador, que eu estou querendo lembrar o nome, já eu lembro o nome dele. E, logicamente, todo mundo, todos entraram na quadra para apartar. Só que a regra era o Carlão de um lado e o Hélio Rubens do outro. Só que a regra mandava que todo mundo tinha que ser desqualificado. E ficaria 4 contra 4. TV aberta para o Brasil inteiro, imagina, Bandeirantes. Aí o Hélio Rubens e o Carlão, pelo amor de Deus, Affini, nós todos entramos para apartar, não pode, não faça isso, eu sei da regra. Bom, resumindo, naquele momento eu mudei a regra. E depois a regra mudou por conta
também, porque a gente mandou para a FIBA o que foi que tinha acontecido e a regra tornou-se mais maleável no entreveiro. Aí nós botamos todo mundo para o banco, uma técnica em cada banco, o Cadum e o armador do americano, e o jogo seguiu normal, mas depois que parou um montão de tempo. Esse era o Cadu, e o Cadu sabia, saiu. Ai, grande Cadu. O Cadu é um companheiraço, cara. A gente já esteve junto aí em várias ocasiões, é um cara fora de série. Se ele tiver aí, ele vai lembrar o nome desse armador. Você vai lembrar. Ele pulou fora. Para mim foi um dos melhores que já apareceram aqui no Brasil, foi esse cara. Ele não foi NBA por outros problemas extra-quadra. Mas vamos lá, que tem mais história internacional. Vamos lá. Manda bala, então. Escolhe uma e fala. Nós temos mais 10 minutinhos para então vamos lá. Então vamos contar duas histórias importantes. A primeira delas foi em 92, o pré-olímpico dos Estados Unidos, que teve uma mudança no mundo do basquete. Foi aí que teve toda a mudança do mundo do basquete, que é hoje. Os Estados Unidos estavam cansados de perder, não aguentavam mais perder. Porque eles mandavam as equipes universitárias e alguns draftados para jogar na seleção e tomava pau. E não ia para frente, já vinha vindo o Mundial de 86, Olimpíada, Mundial de 90, e não aguentava mais perder. O PAN de 87? Bastante coisa. O PAN de 87, então teve bastante coisas que os Estados Unidos tinha que fazer. O armador era o Dexter. Muito obrigado. Rosana Lopes, do Corinthians. A Rosana do Corinthians. Trabalhou comigo no Tietê. Um beijo para você. Saudade de vocês. Aí, o Dexter. Esse cara era fantástico. Aí, Dante. Mesmo. Esse cara era fantástico. Aí, Dante, os Estados Unidos, em acordo com a FIBA, mudou a regra do jogo, que os profissionais podiam jogar. Tanto que o Oscar não foi ser profissional por conta que se jogasse profissional não podia jogar pela seleção brasileira. Todo mundo sabe dessa história. E aí mudou a regra do jogo. Bom, se mudou a regra do jogo, naquela época tinha um tal de Magic Johnson, tinha um tal de Patrick Wick, Larry Bird, sabe? Uns caras malucos lá. Uns caras lá que não dá, né? Uns caras ruins de bola. Os caras... Michael Jordan? Tal de Michael Jordan. Esse aí, esse estava começando agora, era novinho. Brincadeira esse menino. Aí, eles montaram o famoso Dream Team. E o Dream Team, logicamente, a estreia ia ser nos Estados Unidos, no pré-olímpico. Porque ele tinha que brigar pela classificação. Ele não ia direto para a Olimpíada, porque ele não tinha sido nada lá atrás. E o primeiro jogo envolveu exatamente, de novo, ainda, dois sistemas que perduravam, o capitalismo e Cuba, que era o socialismo, que perdura até hoje. E eu e o meu amigo Ringas fomos escolhidos para apitar simplesmente esse jogo que foi para a história, entre Dream Team, primeira partida, e Cuba. Ninguém estava preocupado com o placar, entendeu? Porque todo mundo queria ver o que eles faziam no jogo. Mas o nosso trabalho era sério. Isso me credenciou para um monte de situações. Aí, dali, nós fomos para a Olimpíada de Barcelona. Eu tive a oportunidade de apitar 2 jogos do Dream Team lá. Apitei contra Angola e apitei a semifinal, que era a Lituânia, que nada mais era a antiga União Soviética. Porém, a Lituânia já no capitalismo, na democracia, e praticamente 90% daquele time era da União Soviética. E eu tive o prazer de apitar essa semifinal entre o Dream Team e a Lituânia. E aí eu quebrei o outro paradigma. No feminino, a União Soviética perdurou até 92. De 92 para frente é que tornou-se Rússia. Então, ainda o time da União Soviética, na Olimpíada de Barcelona, ainda era a União Soviética, com os países que restaram. E quem foi a semifinal? Estados Unidos e União Soviética. Eu que apitei. Então, eu apitei 2 semifinais nessa ocasião. Quem ganhou? União Soviética. A União Soviética foi campeã olímpica naquele ano em Barcelona.
E aí o resto eu fui comemorando, né? Campeonato daqui, Pan-Americano dali, bom, enfim, graças a Deus, representando a arbitragem brasileira. E agora só tá na vida boa aí no Recife, né? Não. Só tá curtindo, nada disso. Né? Não, nada disso. A história não parou, né, o Dante? Eu me tornei instrutor FIBA América em 98, que eu parei de apitar em 98. Com 48 anos eu parei de apitar, novinho. Eu parei de apitar, me tornei FIBA América, instrutor, comissário, e fiz campeonatos mundiais, nada com o Brasil, era direto com a FIBA, tanto como instrutor, como comissário, até 2005. Aí em 2006 veio o Mundial aqui no Brasil feminino. Depois veio em Cuiabá, como é que chama lá? Não, acho que é o Pan-Americano feminino, em Cuiabá, que eu fui trabalhar. E aí dali eu me desliguei FIBA. Aí em 2009 se fundou a Liga Nacional de Basquete. E aí, através do Couros e o Sérgio Domenech, nós somos dois primeiros coordenadores e secretários do NBB. Eu trabalhei 3 anos como coordenador, depois eu me tornei representante, que eu sou até hoje, do NBB. Fiquei 3 anos praticamente como diretor da Federação Paulista de Basquetebol, e hoje eu estou em Recife, junto com o meu filho, que tem o nosso clube, que eu sou um colaborador de Tony Bossa, que apareceu aí, que é a federação. E hoje, eu tenho um site no YouTube, o Hot Mundial, chamado Afine.Basketball, que tem todas essas lembranças, jogos, e vai ter mais história, que é Afine.Basketball, que eu já encaminhei para você, para todos os meus amigos, que eu conto todas essas histórias, jogos históricos, que são jogos históricos, que muitos deles não vão se repetir mais, e que eu estou ativo, ou seja, exercitando a cabeça, o tempo inteiro, eu e a minha esposa, que você conhece muito bem daí de São Caetano, que está nos prestigiando, está te mandando um beijo. Maura, grande Regina Maura, da família Feijão, família histórica aqui do esporte em São Caetano. E aí eu estou aqui com meu filho, o Júnior, e o meu filho Denis, que está em São Paulo, e os meus netos, né? O Rafael, que é um menino já que vai fazer 18 anos agora, e a minha neta Maria Eduarda, a minha neta de 4 anos, e a minha nora Nini. Essa é a minha família. E os meus irmãos, a minha irmã, meus irmãos. Você sabe que eu tive um episódio aí com o teu filho, né, com o Denis aqui, que eles tentaram fazer um documentário que a gente apresentou. É verdade, eu lembro. A gente foi apresentar, eles pediram uma assessoria, eu trabalhei com ele e um outro rapaz que eu não vou lembrar o nome agora. Foi muito legal, foi uma experiência bacana. Infelizmente não deu certo, mas a gente chegou a apresentar lá na Cinemateca. Foi muito bacana, um trabalho muito legal. Um documentário histórico sobre o basquete brasileiro. Mas é isso aí. O Afine. Bom, dava para ficar mais umas 18 horas aqui, né? Mas a gente tem um tempo limitado. Antes de terminar, Afine, vou te passar a palavra final. Eu só queria fazer um convite para todo mundo que está participando e para você também. Segunda-feira, depois de amanhã, às 18 horas... eu vou fazer essa mesma live das vivências e experiências no basquete com o Marquinhos. Grande pivô, talvez um dos maiores pivôs do basquete brasileiro. Quem não viu o Marquinhos jogar, perdeu realmente uma oportunidade de ver um cara fantástico, tecnicamente fora de série. Você deve ter apitado muito jogo do Marquinhos. Eu vou te dar uma dica do Marquinhos que eu falo para ele. O inventor do passo zero foi ele. Depois é verdade, é que você não está lembrado. Mas ele já fazia esse movimento e a maioria das vezes nós marcávamos violação de andada. E eu brinco com ele, você vai conversar com ele, eu tenho o prazer de participar.
Eu brinco com ele, Marquinhos, você inventou o passo zero. Ele dá risada. E é verdade, cara, ele inventou o passo zero. Eu brinco muito com o Marquinhos, né? Hoje basicamente, a posição de pivô, né? O basquete está muito dinâmico, né? Então, difícil você ver um time que joga com aquele pivôzão. Então eu brinco com ele e falo, pô, Marquinhos, se você jogasse hoje, você tava danado, né? Porque você não ia receber bola. Eu falava, o quê? Ele falou, eu ia ficar em 3 segundos o tempo todo. Os caras iam ser obrigados a passar a bola para mim. Grande China entrou aí, que tem um trabalho fantástico lá em Campinas, que eu sigo. Parabéns, China. Um grande abraço a você. Antônio. Afine, a bola tá com você agora para a tua mensagem final para o pessoal. De novo, brigadão, cara. Você sabe que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por você, pelo teu trabalho. E um orgulho muito grande de ter participado, né, de um desses momentos aí. Não foram todos, mas esse momento da Argentina aí, vendo um árbitro brasileiro apitar uma final, para mim foi realmente uma coisa maravilhosa. Então, Afine, obrigado, deixo com você aí a palavra final. Primeiro, obrigado a você de manter viva a lembrança de todos os ex-basqueteiros, ex-árbitros, para que isso se torne firme e forte, como um exemplo para os que virão, que estão vindo pela frente, para lembrar que eles não chegaram à toa onde eles estão. Então, primeiro, muito obrigado a você, a minha família, a minha esposa, meus filhos, aos meus irmãos, a minha irmã, e meus amigos. Muito obrigado por a gente ter essa oportunidade de estar junto com vocês, e só tenho a agradecer. E estou à disposição. Um abraço a todos. Fiquem em casa ainda, que o negócio está feio. Está feio. Acredite que está feio, sim. Está feio mesmo. Segura o tchan, que daqui a pouco nós vamos estar livre para seguir adiante. Então, muito obrigado a todos esses grandes amigos nossos, e com um prazer estarei segunda-feira prestigiando não só você, mas o Marquinhos de 2 metros e qualquer coisa, que depois eu vou perguntar para ele, por que Marquinhos desse tamanho, né? Alguma coisa está errada. Tem que ser Marquinhos. Não percam, viu, pessoal? Vai ser um papo muito legal. O Marquinhos também é uma pessoa que tem uma história fantástica no basquete. Gente, então, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Um bom fim de semana para vocês. Tudo de bom, né? E aproveitem aí da melhor maneira possível esse nosso recolhimento, né? Mas dá pra gente fazer muita coisa. Valeu, pessoal. Brigadão. Um beijo para todos aí. Fiquem em paz. Tchau, Afine. Obrigado, viu? Um abraço.